Então, desejamos uma boa noite nesse nosso encontro de hoje, da doutrinária, sempre com o pensamento elevado ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, e com o tema de hoje, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo: a fé transporta montanhas. E nós vamos falar hoje sobre alimento da fé, com Cristo no barco. Então, vou ler a citação evangélica de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E disse-lhes naquele dia, ao cair da tarde: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram, do modo como estava, no barco. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importas que pereçamos? Levantando-se ele, conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram espantados e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Então essa citação que é no Evangelho referente ao capítulo 19 da Fé Transporta as Montanhas. Então, Santo Agostinho, desde a antiguidade, ele já dava a essa passagem que eu acabei de ler uma interpretação. Dizia que a alma humana, que mesmo agitada pelas provações da vida, não sucumbirá se socorrer com o Cristo. Porque na alma ele se encontra. Embora no silêncio do sono, Cristo está dentro de nós, como Deus, como a essência divina, está em nós. E nós, espíritos, estamos viajando no barco do corpo físico, como espíritos, atravessando o lago do mundo com os nossos sentidos, com as nossos propósitos, e frequentemente levantam-se turbilhões de dificuldades que ameaçam a nossa vida no dia a dia. É um pensamento aqui, um pensamento lá, que às vezes nos vem
que não é nosso. Vem sutilmente para nos desequilibrar. E Cristo está atento às nossas necessidades. Ele sabe melhor que nós o que nós necessitamos. E com isso, Ele também nos socorre se nós clamarmos ajuda nessas horas difíceis. Na nossa caminhada cristã, muitas coisas acontecem, pois a vida não é fácil. Ela não é estática, parada. Ela está sempre em movimento, é intensa e dinâmica. E neste percurso existencial, haverá momentos em que a dúvida, ela insistirá em aparecer. Mas nós precisamos prosseguir. Nós não podemos ficar estacionados ou parados. Nós temos que crer e focar no Cristo que está no barco. E não no temporal. Aquele aqui das ondas grandes. Mas o temporal é as agitações das provações. Nós temos Cristo ao nosso lado. É só nós confiar. Com Ele, não somente o temporal vai passar. Mas aonde nós chegaremos? Quando o temporal passar? Como é que aonde que nós queremos chegar? A um porto seguro, que é o Cristo. As adversidades, elas são oportunidades para nós nos fortalecermos na fé em Jesus, confiando que não existe nenhum temporal que vai nos abalar. Nós confiando nas mãos de Deus, que vai nos ajudar. Quando acreditamos em Deus, quando nós temos fé, e pela fé nós reconhecemos a presença dEle, nunca nós estaremos sozinhos. Isso é um fato, uma realidade. Sua graça nos capacitará a irmos em frente. Não depende das dificuldades. Nós temos que ir em frente. Nós temos que solucionar com a ajuda de Deus. Nós muitas vezes pensamos com pequenos problemas, mas nós temos um grande Deus que tudo faz por nós. Não devemos temer. Ainda temos de crescer espiritualmente pela vivência da fé. Trata-se do quê? De um trabalho intenso e persistente para nós desenvolver, para nós acreditar
para ter aquela fé compreendida. Porque espíritos imperfeitos nós somos, ainda muito vacilantes nesta caminhada. Vacilamos bastante. Precisamos praticar a fé raciocinada, não aquela fé cega que é só esse caminho, é ali que eu tenho que ir. Não. Se eu leio um versículo, como aqui de Marcos, um capítulo, o versículo, um pedacinho, eu tenho que interpretar ele. Não seguir a letra. Fazer com que esse ensinamento me ajude a compreender as leis de Deus, o que nós viemos fazer aqui. Porque se nós só passarmos por essa existência, nada vai valer para o nosso espírito. E se nós temos este corpo, é porque Deus nos deu a oportunidade de nós estar com esse corpo perfeito. Existem as dificuldades, as doenças vêm, mas por quê? Pela doença do nosso espírito, pelas nossas faltas. Paulo de Tarso destaca o valor de se cultivar a fé, a fim de que nós garantimos a harmonia, a serenidade e a felicidade espirituais. Então ele fala, o justo viverá da fé. Isso está em Hebreus 10, 39. Porque haverá estudo e entendimento com esse justo que busca se aperfeiçoar. Ele diz também, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que serão compensados aqueles que o buscam. Está em Hebreus 11, 6. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Um pouco cada dia. Tem um livro, um pouco por dia. Um livro espírita, que ele fala e dá para nós o entendimento de um pouquinho por dia do que nós fizermos. De nós termos a paciência, de nós termos a caridade, principalmente a caridade moral. E tantas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Agora vem a parte, passemos para o outro lado. Depois de um momento de ensino, o Senhor desafia os discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado. Mas por quê? Aqui está tão bom. A vida cristã não depende se nós estamos de um lado ou do outro. É claro que nós devemos percorrer o caminho correto, os caminhos de Jesus. Se estamos em terra firme ou estamos à mercê das ondas bravias do mar. E sim, se estamos em obediência à presença do Cristo. A obediência, a resignação, tudo isso Jesus nos ensina. Nós sabemos que não estaremos aqui para sempre. Nós fomos plantados aqui, na Terra, nesse globo terrestre,
com muitos desafios e agora mais ainda, numa época muito difícil, mas nós não vamos ficar aqui para sempre. Há um outro lar preparado, que é a nossa verdadeira casa, o lar espiritual. Cristo veio nos lembrar e nos mostrar como nós podemos chegar lá. E diariamente nós somos chamados a acordar espiritualmente. Não nos vem, muitas vezes, vamos fazer uma oração pelo nosso próximo? Aquele lá está precisando. Nos movimentarmos, nós sairmos daquele marasmo, do medo, e adquirir um conhecimento profundo de Cristo. E também uma maturidade na fé que nós somos impulsionados a alcançar. Não é de um dia para o outro que nós vamos adquirir essa fé. Como eu já falei, é através do estudo, das leituras, de coisas que nos fazem crescer. Precisamos estar com Cristo no mesmo barco, deixando que Ele nos mostre o que nós temos que fazer. É o que eu falei. Sair daquela mesmice, como se diz, né? Ai, todo dia a mesma coisa. Não mudamos nenhum hábito. Não nos corrigimos. Cristo não quer isso. Será que nós, que não temos focado em nossas vidas mais na força do temporal do que no poder de Deus? É uma pergunta séria, mas o poder de Deus e de Jesus é suficiente para nós nos socorrermos em meio às tribulações. Ele está em toda parte. Outro tópico. Mestre, estamos perecendo. Cristo, em algum momento da vida, permite que o nosso barco seja jogado de um lado para o outro, por causa das dificuldades, que às vezes elas parecem difíceis demais, intransponíveis. Não, nós não vamos conseguir isso. A gente pensa assim, mas não devemos pensar assim. Nós temos sim a capacidade, a força. O Evangelho, a mensagem, falava da confiança em Deus e que nós somos fortes. Porque nós confiamos em Deus. Nós sabemos que Ele existe. Mesmo tendo Cristo no barco, não é garantia de que tudo corra das melhores maravilhas. Nós devemos perceber que Ele está junto conosco. Nós devemos perceber isso. Não se desesperar. Como aqui, mestre, estamos perecendo. Quantas vezes nós dissemos isso já nessa existência? Acho que cada um. Vem uma dificuldade,
Mas a quem que nós vamos nos socorrer? Se não é a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, os nossos queridos mentores, que até às vezes esquecemos como. Temos que perguntar nestes momentos: o que Ele quer nos ensinar? O que Jesus quer nos ensinar com isso? Com esses balanços, esses altos e baixos, em que nós vivemos a maioria do nosso tempo, do nosso dia. Seguir a palavra de Jesus é suficiente para nós acalmar o mar agitado em nossa vida. Devemos entender aqui uma lição moral e espiritual. Que Jesus, como Messias, tinha grande poder, a ponto de controlar a natureza, que ele fez com que o vento e o mar acalmassem. Ele disse silêncio. Então é uma lição moral e espiritual. Esse milagre sobre a natureza, feito por Jesus, mostra que na qualidade de Cristo tem significação universal, cósmica, e não apenas terrena, porque Ele tem o controle do todo, e principalmente na terra em que Ele é o Cristo. Ele que programou tudo. Ele é o governador desse planeta. Ele tem, sim, um grande poder sobre nós, se nós quisermos, se nós formos obedientes. Se estivermos mais perto de Cristo, em meio às tentações, com certeza a graça sempre será maior. No entanto, muitas vezes a nossa confiança nele desaba quando as coisas ficam difíceis. De novo, as dificuldades, as tribulações, os problemas que a gente diz. Nós não estamos isentos ainda dos problemas, das dificuldades. Não é tudo só alegria, saúde. Nós é que nos proporcionamos esta vida e nós propomos também, antes de reencarnar, a nós estarmos aqui, neste período, com essas dificuldades. Precisamos confiar que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha o propósito. Isso está em Romanos 8, 28. Sendo Jesus Senhor e Mestre por excelência, Ele aproveita uma oportunidade educativa de ensinar-nos como agir perante os desafios desta vida. Como ele fala aqui, que a lição, essa lição desse capítulo 4 de Marcos, ele nos ensina também a forma de nós agirmos perante as calamidades. Com calma, na certeza da fé em Deus,
com o auxílio que virá, sempre virá se nós estivermos persistentes e nunca desanimemos, fortificando o nosso espírito contra as intempéries. A falta de fé tem colocado muitos barcos humanos à deriva. Estão só passando, fazendo com que seja uma passagem aqui na Terra, que eu estou passeando, que eu não preciso fazer nada, que eu não tenho compromisso. Está bem difícil nessa época, em que até tem mais disponibilidade de trabalho do que trabalhadores. Onde estão os nossos jovens que são fortes, trabalhadores, também os adultos da idade média? Onde estão? Se dizem desempregados, onde tanto emprego tem. Mas não é o emprego, é o serviço. São muitas as situações difíceis. Eles nos mostram a realidade do Evangelho que recorremos a Jesus. Quando pedimos, Mestre, não te importa que pereçamos? Isso trata um poderoso apelo, pedindo para Ele ajuda, mas com sinceridade, com humildade, que vai nos ajudar. Estejamos atentos e cientes dos desafios que nós temos ainda a percorrer na nossa caminhada evolutiva, que vai ser com a consciência na fé, a paciência, lembrando da afirmativa de Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Marcos 9, 23. E a sabedoria de Emmanuel tem um destaque aqui na belíssima e profunda mensagem endereçada a todos nós, que o momento em que, ora, nós vivemos, que é tempo de confiança. Ele fala, nesse tempo de confiança, com a interpretação do último versículo registrado por Lucas, a respeito da tempestade acalmada. Disse-lhes então, onde está a vossa fé? A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manter a confiança quando tudo parece perdido, obscuro, triste. E em tais circunstâncias surge essa ocasião da fé. E é no tempo que nós precisamos. É o despertar. Se há oportunidade para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança em Deus na hora certa. Temos o trabalho e o descanso, plantio, colheita, mas também a confiança está onde? Então, somos todas as horas, todos os momentos, nos alertados. E nessa atualidade dolorosa, hoje em dia,
inúmeros companheiros e nós mesmos invocamos a cooperação direta do Cristo. Nós pedimos a Cristo diretamente. Podemos fazer isso. Ele vai nos atender, porque é infinita a misericórdia de Jesus. E quando vencida a dificuldade, esperemos a indagação de novo. Onde está a vossa fé? Outros obstáculos sempre virão. Até que cada um de nós aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente, não no agito, acalmar a nossa tempestade interior com a oração tão linda que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, e com as lições aprendidas e recebidas do nosso Mestre. E as lições da imortalidade da alma e a lei da reencarnação nos dão este sentido, que mesmo que de forma inata e diante dos momentos mais difíceis, não podemos perder a esperança. Não podemos nos esquecer que as experiências que mais nós enfrentamos são os frutos das nossas necessidades, das nossas escolhas. Muitas vezes duvidamos ou receamos diante da prova ou da expiação, não levando em consideração a ação de Deus em nossas vidas. Da direção firme que Ele tem com o nosso rumo. Aquele que tem a fé raciocinada desenvolvida, sabe de antemão o seu futuro. Não duvida, não recua, tem a calma e a paciência. E sabe executar as suas ações tendo uma convicção de que todos nós somos filhos de Deus. Temos uma convicção segura da filiação divina. E agora, quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Eles ficaram espantados, os discípulos. O Senhor do vento, do mar e da vida, Jesus. Não devemos esquecer o Cristo que conquistou a última vitória. Ele permite problemas para que nós possamos crescer individualmente e coletivamente. Juntos, unidos. As famílias firmes e fortes, com fé. E é isso que nós mais precisamos. Se a vida dói, se não faz sentido, então devemos aprofundar nossa fé naquele que conquistou, vencendo o pecado e a morte. Ele vai escrever o último capítulo da nossa vida. Olha que lindo. Se nós conseguir nessa existência progredir, evoluir, fazer com que nós cumpramos com os nossos propósitos e os nossos deveres do dia a dia, de pai, de filho,
de irmão, de irmãos numa comunidade, vai nos levar ao porto seguro. Podemos fortalecer nossa fé em Cristo Jesus hoje, mantendo os nossos olhos fixos nele, confiando inteiramente nele e na certeza da presença do Mestre conosco. Podemos renovar nossa confiança sabendo que nenhuma das orações que nós fazemos, ela fica sem a devida resposta. Todas têm uma resposta. Nós é que não ouvimos. Não a resposta que nós queremos, mas a que está de acordo com a vontade soberana de Deus. Pois com certeza, tais respostas excedem em muito as nossas expectativas. Continuemos a jornada neste barco, mesmo em meio a tempestades, deixando que Ele determine o destino. Não existem mãos mais seguras que as mãos de Deus. Senhor, sabemos que em muitos momentos difíceis permites que passemos pelas tempestades da vida. Mas abra os nossos olhos espirituais para que saibamos que nunca estamos sozinhos. O Senhor está no barco conosco. Que assim seja.